a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Nós estamos começando hoje, então, dia 1º, a campanha de oração, 31 dias de oração pela família. A família é a base da sociedade. E se você fere a base, se você ataca a base, tudo desmorona. Nós estávamos orando ali com o grupo de louvor e falando sobre algumas coisas que nós percebemos no mundo que a gente vive, que agora é considerado bonito, é considerado certo, mas algumas décadas atrás era inaceitável. Então nós percebemos lenta e gradativamente um ataque contra a família. E isso a gente acaba não percebendo essa mudança, porque ela é muito gradativa, ela é paulatina, devagar. Se começar, dá muito problema aqui, a gente troca o microfone, tá? De repente o outro. E essa campanha, ela requer muita oração. Nós precisamos orar pelas famílias. E eu tenho aqui as revistas dos 31 dias de devocionais do mês de maio. Eu tenho apenas 2 aqui e pela manhã nós distribuímos. Mas toda manhã a Letícia vai estar postando no grupo da igreja o mesmo devocional com um vídeo para você estar fazendo esse devocional com a sua família. Se você não fizer a sua parte, se eu não fazer a minha parte, a gente vai estar simplesmente aceitando esse ataque que vem contra a família. O diabo existe, tá? E ele é astuto, ele é sagaz, e ele tem lutado para destruir a base da sociedade, a base da igreja, que são as famílias. E nós precisamos, em oração e através do conhecimento da palavra de Deus, que é nossa responsabilidade, discipular os nossos filhos, conduzir a nossa família em direção ao Senhor, nós precisamos focar nisso e precisamos levar isso a sério. Muitas vezes deixamos o tempo com Deus por último. Tudo vem na frente. E o tempo que sobra, a gente dedica ao estudo da Bíblia, à oração. Muitas vezes nossos filhos não conhecem a Bíblia, até porque nós não conhecemos, então não conseguimos influenciá-los. Nós precisamos abrir os olhos e lutarmos em oração por nossas famílias. Então, faça o devocional durante esses 31 dias. Ore, participe, aceite o desafio e deixe Deus trabalhar no seio da sua família. Essa mensagem que nós vamos compartilhar nessa noite, no próximo slide, por favor, nós temos o tema da mensagem. Nós vamos falar sobre a primeira família, o primeiro casamento. Deus foi quem realizou o primeiro casamento. Deus criou todas as coisas e Ele criou o homem. E Ele mesmo disse que não era bom que o homem estivesse só. Então Ele fez o homem cair num sono profundo, tirou uma das suas costelas, ou no original um pedaço do lado do homem, e fez uma mulher. Quando o homem acordou, feliz da vida, ele exclamou, né? Glória a Deus, finalmente. Essa expressão me chama a atenção, porque Deus, Ele disse que não era bom que o homem estivesse só. E deu a responsabilidade para o homem de colocar nome nos animais. Eu brinquei pela manhã, né? Eu falei, como é que ele sabia que o nome da vaca era vaca, né? Do cavalo era cavalo, do cachorro era cachorro? Porque você olha assim para a vaca, você não dá outro nome, não é verdade, pastor? Você tem uma cara de vaca, tem uma cara de boi, de cachorro, de cavalo. Você não daria outro nome, concorda comigo? Né? Então pensa na inspiração desse homem. E ele viu que cada animal tinha o seu par. Cada animal tinha o seu par. E quando Deus então entregou para ele a sua companheira, a sua auxiliadora, ele disse, aleluia, glória a Deus. Finalmente Deus percebeu que eu também quero alguém para estar do meu lado. Deus realiza o primeiro casamento. Nesse texto que nós lemos, Deus, Ele criou o casamento para que ele pudesse fazer parte também.
desse relacionamento. Lá em Eclesiastes, no capítulo 4, e o versículo 12, diz que é melhor ser dois do que um. Se um cai, o outro levanta. Se estão com frio, os dois se aquentam. E ele fala no versículo 12, o sábio Salomão, sobre o cordão de 3 dobras. E a gente pode entender por inferência que essa terceira dobra é o relacionamento do casal com Deus. Porque Deus, ele quer fazer parte do casamento. Deus quer fazer parte do relacionamento familiar. Nós estamos na terça-feira com o curso Casados para Sempre. Tem sido uma bênção extraordinária. Os casais, os cônjuges, compartilhando e citando o quanto essas 3 ou 4 lições que já foram realizadas têm abençoado as suas vidas. Então, nós precisamos focar na família e na necessidade de ter Deus junto nesse relacionamento. O casamento, ele tem tudo para dar errado, se nós conduzirmos o nosso casamento com o achismo. Sabe, conhece a teologia do achismo? Cada um acha uma coisa. Eu acho. Isso é muito perigoso. Mas o casamento, ele tem tudo para dar certo quando nós seguimos os princípios da palavra de Deus, quando nós colocamos Deus no centro do nosso casamento. E tudo começa com o casamento, com a união de um homem com uma mulher, do ish com a ishá, a expressão hebraica para homem e para mulher. Ish, ishá. Vamos falar juntos? Ish, ishá. Até no nome o homem é complicado, é ish, né? Até no nome ish. Quando você lembrar da expressão ish, você está falando homem. E mulher, ishá. São os termos no original para homem e para mulher. No ponto de número 1, a primeira coisa que eu quero deixar para você, eu vou ser bem rápido, até porque nós temos pouco tempo, temos que celebrar a ceia. O primeiro ponto da mensagem fala que, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deus nunca esteve só. Vamos repetir? Lá no Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 2, no princípio Deus criou os céus e a terra, o Bereshit, né? No princípio Deus criou os céus e a terra. A expressão para Deus ali é Elohim. Essa expressão, ela está no plural. O in no hebraico é como o s no português, é o plural. E esse plural nós aprendemos no curso de teologia, quem está estudando teologia, sabe que esse plural é um plural de majestade. Ele aponta para a grandeza de Deus, para a soberania de Deus. Mas, ainda assim, aqui no Gênesis, aparece 3 expressões, pelo menos, onde Deus, ele parece estar falando com alguém. Ele diz, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só que interessante. Depois ele vai dizer, agora o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, a diferença do bem e o mal. Lá na Torre de Babel, ele vai dizer assim, eia, desçamos e confundamos a língua deles, o idioma deles, houve a confusão na Torre de Babel. E no Novo Testamento, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, também no versículo 1, quando João, ele vai falar do verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, João, ele vai conectar Jesus com o relato do Gênesis, capítulo 1. Ele vai dizer que Jesus estava lá. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o autor da criação, todas as coisas que foram criadas através dele, para a glória dele, para o louvor dele. Jesus, antes de se tornar, né, o filho de Maria e o filho de consideração de José, se tornar um ser humano, ele sempre foi Deus com o Pai. O mistério da Santíssima Trindade, um Deus em essência e 3 pessoas, um Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas, mas não são 3 deuses, é um Deus apenas e 3 pessoas, e essas 3 pessoas sempre se relacionaram de eternidade em eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós entendemos essa revelação através da revelação progressiva. A revelação de Deus na Bíblia, ela é progressiva, a gente vai entendendo gradativamente. E hoje nós temos a Bíblia toda, a revelação completa, e podemos entender que Deus, ele nunca esteve só. Deus é um ser relacional. Deus gosta de relacionamento. Jesus gosta de festa. Jesus, ele estava nas bodas de Caná, naquele casamento onde acabou o vinho, e ele
transformou água em vinho. Você vê que a cultura judaica é uma cultura festiva. O nosso Deus é um Deus de festa, é um Deus de alegria, de comunhão, de relacionamento. Deus, ele estipulou 7 festas para Israel, festas que Israel celebrava todo ano, essas 7 festas, e hoje ainda observam essas festas. Então, o nosso Deus é um Deus relacional, nosso Deus é um Deus festivo, ele gosta de ajuntamento, amém? Até essa expressão, ela é usada no Antigo Testamento, o ajuntamento do povo de Deus. E Deus, sendo um ser relacional, nunca estando só, ele olhou para o homem e ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. Ele precisa de alguém. Aí ele abençoou o homem, né, com uma mulher. Amém, irmãos? Amém, os homens aí? Deus abençoou o homem com uma mulher. O Cláudio Duarte diria diferente, né? Ele ia dizer assim: a vida do homem está muito tranquila, né? Então vamos dar uma mulher ali para poder colocar o homem na linha, né? Mas eu não entendo assim. Eu entendo que o homem foi abençoado com a sua companheira, com a sua auxiliadora. Deus, ele não precisava criar nada. Deus não precisava criar os anjos. Deus não estava solitário, sozinho, dizendo assim: ó céus, ó terra, e agora? Eu estou toda a eternidade aqui sozinho, eu preciso criar os anjos, os seres humanos, os animais. Deus não precisava, ele se completa. Ele em si só está pleno, está completo. Mas por amor, ele criou todas as coisas. Ele criou o homem para servi-lo, para adorá-lo. Por amor, ele deu a oportunidade de você vir à existência. E ele quer que você viva a sua vida com sabedoria. Ele quer que você conduza a sua família com